que a partir de agora nós estamos gravando e ou a pessoa que não quiser ser gravada sai ou fica fechado aí as imagens, tá bom? Mas a voz não tem jeito. Muito bem, pessoal. Então, é o seguinte, eu hoje, o meu computador, onde eu tenho os meus livros e os meus arquivos de estudo, infelizmente, não os tenho mais aqui. O meu computador teve que ir para o hospital de computador. E aí, eu sei que nós estamos na lição número 50, se não me engano, do livro Seara dos Médiuns, ou nós já lemos a lição 51, eu não sei. E, e aí nós também estaríamos, se for na lição 50, nós estamos no capítulo que fala sobre obsessão. Mas se nós terminamos, o que eu não lembro agora, eu peço perdão a vocês, alguém tem que... Sim, Eduardo, terminamos. Terminamos. E também lemos... 50. E Lemos a lemos... 51, né? Sim. Não, a 51 não. Ainda não. Ah, não? Não. Ah, É que a gente voltou e leu a 50 toda. isso, tá certo. Então tá. Então é o seguinte. Então nós vamos para... Qual é o capítulo? É da identidade dos espíritos, é isso? 51 e o capítulo é o 24. Deixa eu ver aqui. Que fala da identidade dos espíritos. Isso mesmo. Muito bem. Eu acho que a gente estudou mais ou menos há algum tempo sobre essa questão da identidade dos espíritos. Mas, seguindo a nossa norma, nós teríamos, então, que começar a ler item por item. Eu não lembro exatamente o número da... É um item com três parágrafos, se não me engano, né? É o item 267, a primeira, Uhum. segunda e terceira parágrafos, não é nem pergunta, são afirmações. Tá. E esse daí, esse item 267, não é o começo do capítulo 24, certo? Não, não é o começo. Ele começa com que número, Elisete, por favor? No 255. Bom, eu acho que vale a pena, então, a gente começar a estudar esse capítulo 24. E aí a gente vai chegando até chegar nesse 267. Beleza? Pode ser? Que é o que nós temos feito. Uhum. Tá bom? Mas vai ler primeiro o capítulo 51 inteiro ou não? Já vai direto? Não, aí vai direto, porque nós já lemos na semana passada, não foi? O 51 não, a gente leu o Ah, não? 50 na íntegra, não. Ah, não leu o 51, não. Então leia o 51 inteiro, por favor. Então vamos lá. Bons Espíritos, reunião pública 11/7/60. Questão 267, parágrafos 1º, 2º e 3º. Quando em dificuldade, assinalas contente a mão que te oferta auxílio espontâneo. Se sofres, admiras ânimo novo perante alguém que te reanima. Doente, sabes ser reconhecido a quem te socorre. Em erro, apresentas-te renovado diante daquele que te apoia o reajuste sem recorrer à condenação. Solitário,
encontras a presença do amor no companheiro que te dirige a boa palavra. Sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade, e que em muitas circunstâncias pareces abraçar a ingratidão e a agressividade, não obstante o propósito de honrar a justiça, e por esse motivo dignificas todos aqueles que te estendem bondade e compreensão. Respeitas quem te não dá prejuízo. Admiras quem não te oferece as convicções. Estima a quem te ajuda sem perguntar. Abençoas a quem não te cria problemas. Agradeces a quem te aprecia a nobre intenção. Em suma, recolhes reconforto e felicidade junto de todo aquele que te aceita como és, amparando-te as necessidades sem exigir-te certificados de perfeição e exames de consciência. Pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Identificarás assim facilmente a condição do amigo desencarnado. Se ele deseja comunicar-te o bem a que aspira em favor de si mesmo, não permitirá que faças ao próximo aquilo que não queres que te seja feito. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros para que sejas igualmente um espírito bom. Está com o microfone fechado, Eduardo. É que, como eu estou só com um computador, eu estou olhando para a tela grande aqui e esqueci que. E aí eu simplesmente fechei o microfone. Desculpem. Então, o título da 51 qualquer? Bons Os espíritos. bons espíritos, não é? Muito bem. Então, nós vimos os espíritos problemas, né? E aí, nós vamos aos bons espíritos. A questão que a gente sempre tem que fazer é como que a gente vai saber se a gente está recebendo uma mensagem, né, de um bom espírito ou não? Como que nós vamos fazer isso, né? E é por isso que o Kardec tem um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns dedicado ao tema, né, da identidade dos espíritos. E a pergunta sempre que a gente vai fazer é: será que a gente precisa conhecer a identidade do espírito comunicante? Será que as mensagens que nós estamos recebendo são de bons espíritos? São de espíritos que nos querem bem? Como que nós vamos descobrir se aquela mensagem é uma mensagem que vai nos auxiliar? Não é? Obviamente, nós estamos aqui pensando na possibilidade sempre de que a busca, né, na relação homem, né, o espírito encarnado e espírito desencarnado, através da mediunidade, certo? É sempre uma relação do bem, né? Nós não estamos querendo uma relação do mal, estamos querendo uma relação do bem. E a pergunta é como nós nos certificamos de que aquela comunicação é uma comunicação do bem, certo? E aí, o Kardec, então, tem no Livro dos Médiuns, esse capítulo
da identidade dos espíritos. Esse item 267, parágrafos 1, 2 e 3, se não me engano, né? Ele se refere a este capítulo da identidade dos espíritos. E aí nós vamos, então, estudar este capítulo. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, senão eu vou pedir para a Elisete fazer isso, a leitura para nós. Lembrando, Elisete, que hoje eu não estou com o meu texto aqui na mão. Então, vamos item por item para a gente poder estudar esse capítulo. Tudo bem? Ok, tudo bem. Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Item 255. A questão de identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. De fato, os espíritos não nos trazem uma carteira de identidade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Justamente por isso, esta questão de identidade é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Muito bem. Então, ele está chamando a nossa atenção, né, de que há espíritos que tomam o nome ou a identidade de outros espíritos para nos trazer, né, as suas ideias, seu pensamento, né, e que a gente precisa ficar atento com isso. Por quê? Pode vir um espírito falando que é, sei lá, São Paulo, né, que é São Pedro. Geralmente eles trazem um nome, né, de muito relevo, né, e de conhecimento de todo mundo para realmente, vamos dizer assim, tentar enganar a todos, né, o máximo possível de pessoas. E com certeza nós temos que ter muito cuidado, porque aquela fala do espírito vai ter que ter relação direta no modo de pensar e de ter vivenciado as coisas desses nomes ilustres, dessas pessoas ilustres, né, que eles costumam utilizar. E aí o Kardec coloca lá no finzinho uma questão interessante, né? Ele diz assim, de repente, né, não é o nome que importa. Esse é o ponto. Não é o nome do espírito que importa. Mas depende muito da, do tipo da reunião, de reunião que você está participando e dos objetivos da reunião. Aí, né, não é somente o conteúdo da mensagem, mas também o nome do espírito que está dando a mensagem, muitas vezes se torna relevante, se torna importante saber. E isso vai depender bastante, né, do tipo de reunião que você está participando, ok? É como eu penso. Se alguém quiser falar alguma coisa, não? Então vamos em frente. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível mesmo, de modo que ficamos limitados a uma apreciação puramente moral.
julgam seus espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se as coisas que diz são dignas do caráter de Fenelon, e este não as desaprovaria, haverá, quando não uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Certo? Não, só para afirmar, vejam, né, ó, Fenelon foi um dos espíritos que trabalhou com o Kardec, né, como espírito na falange do espírito da verdade, que veio trazer para o espiritismo, né, o seu conhecimento na época na consolidação do espiritismo, né? Então, por isso que ele fala, se vem um espírito que assina como Fenelon e só fala coisas triviais, banais, aquela conversa, né, que não tem nada da qualidade moral do Fenelon, você vai descobrir que não é o Fenelon. Esse que é o ponto. Você vai ter que ter um conhecimento prévio sobre aquele personagem que o espírito tá dando o nome lá. Agora, se vem um espírito que não te dá nome nenhum e escreve coisas que são corretas, baseadas no Evangelho, né? E é uma interpretação pura, simples, boa das parábolas de Jesus e nos chama ao erguimento moral. Interessa saber quem é o espírito comunicante? É mera curiosidade nossa. É interessante saber? É crucial saber? Não. Esse é o ponto. Desculpa, Elisete. Vamos em frente. É principalmente nesse caso que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Objetarão, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude, não podendo, por conseguinte, ser um espírito bom. É neste ponto que surgem questões delicadas, matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. Ok? Então, o Kardec teve situações bastante difíceis para se decidir sobre as mensagens que eram todas mandadas para ele, que sabiam que ele estava fazendo uma compilação para, vamos dizer assim, os livros que ele estava editando sempre, né? Então, é relevante, ele estudou bastante o assunto, sabe que é um assunto delicado, né? Por quê? Porque mexe com as suscetibilidades das pessoas. Porque a hora que você fala, olha, você, médium, recebeu, né, um, uma comunicação que não é do espírito que diz, que se diz, ou que assinou ali, é provavelmente de um espírito inferior. O médium pode achar que ele é que está sendo atacado. Então, é por isso que o Kardec fala, olha, vamos com calma, vamos tentar elucidar as dificuldades que a gente tem. Ok? Vamos lá. Item 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia,
as características distintivas de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, deixam de conservar as suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e com os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corpóreas efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Pode continuar. Notemos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, formando assim, por simpatia, grupos ou famílias. Por outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter alcançado as fileiras mais elevadas, e se o compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Então, veja que é bastante interessante essa colocação do Kardec, né? Ora, se nós soubermos, né, como nós sabemos, por exemplo, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, deixa claro que o Jesus, né, ele não foi somente não é somente o governador, né, do planeta Terra. Ele foi aquele que trouxe, que organizou o sistema para trazer a, vamos dizer assim, a humanidade, né? Quer dizer, a criação, né? Ele teria sido co-criador, né? Na Terra, trazendo a vida ao nosso planeta, né? Então, esse é um espírito puro. Por que a gente chama ele de Jesus? Porque ele encarnou na Terra para trazer o seu testemunho, para trazer toda aquela mensagem, né, de entendimento para todos nós. Por isso a gente tem o nome de Jesus. Mas o Kardec está falando assim. E os outros espíritos puros que não vêm à Terra, mas podem vir também nos trazer uma mensagem? Por que precisa chamar ele de algum nome? Se ele é um espírito puro, vai-se saber o número de vezes que ele encarnou em diversos mundos, né? Ele não tem nome na Terra. Então não faz diferença para nós. O que faz diferença é a mensagem, é o conteúdo da mensagem, que tem que ser um conteúdo que nos leva a refletir e a desejar agir sempre no bem de todos, não somente no nosso bem particular. É isso que ele está nos falando. O importante é isso. Comentários? Ok? Então vamos em frente. Porém, como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza seja mais identificada com a deles. É assim que os nossos anjos da guarda se dão a conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um dos santos que veneramos e, geralmente, pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que, se o anjo da guarda de uma pessoa se apresenta como São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele, como um espírito completamente desconhecido,
mas pertence à família de espíritos que faz parte São Pedro. Deduz-se ainda que, seja qual for o nome sob o qual alguém invoque o seu anjo da guarda, este atenderá ao apelo que lhe é dirigido, pois é o pensamento que o atrai e não o nome que lhe é indiferente. Então, veja, Kardec está colocando uma coisa, né, que a gente tem que refletir sobre ela. Veja, ele fala assim, que um espírito muito superior, sabendo que nós, na humanidade, ainda, vamos dizer assim, atrasada que somos, pode, por exemplo, ser um devoto de São Pedro, de São João, ou o que for, do santo que for. E lembrem, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, tudo, sempre, o Kardec sempre colocou, né, que o que importa é o conhecimento espírita e a sua transformação moral, e não se o sujeito é católico, protestante ou o que seja, né? Então, ele tomar, o espírito comunicante, tomar o nome ou de São Pedro, ou de São João, ou o que for, né, para, vamos dizer assim, que as pessoas possam acreditar que aquela mensagem vem de um espírito de luz, né, ele está quase falando assim, olha, como é por afinidade de pensamentos e sentimentos, né, pode acontecer de que o anjo da guarda nossa, a gente coloca lá, chamando ele de, né, o nosso anjo da guarda é o São Pedro, é ele que é o meu anjo da guarda. Quando não haveria necessidade alguma de saber o nome, né? Então, quando assim, a gente tem que pensar que não necessariamente vale a pena, né, nós pedirmos um nome para os espíritos. Não necessariamente vale a pena a gente pedir um nome, porque não importa. O que importa é a mensagem. Comentários, Lisete? Ninguém? Ok, então vamos em frente. Pois não. Ah, era você, Não, Lisete? acho que fui eu que liguei. Ah, desculpe. Dá-se a mesma coisa todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de que seja ele, podendo-se dizer em todos os casos que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão do nome é secundária, de sorte que se pode considerá-lo como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Então, veja, não importa o nome. Mas se você quer um nome, eu te dou. Eu te dou um. Se isso daí faz tanta diferença para você, eu te dou um nome. Aí pega o nome de um santo, A, B, ou C, D, né? Mas não faz diferença nenhuma, certo? Perguntas?
Muito bem, então vamos em frente. A situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para dar mais crédito às suas palavras. Este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será exagerada contra semelhantes substituições. É graças a esses nomes emprestados e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram fazer que se aceitem as mais ridículas ideias. É aí que começa, né? O que eles chamavam, meus pais, meu pai falava assim, aí que está o buzilis, né? Era uma expressão. Veja, quantos espíritos nós temos na Terra? Encarnados somos 8 bilhões. Desencarnados tem pelo menos 2 vezes isso, mas pelo menos. Né? Então, quantos espíritos são melhores do que aqueles que habitam um mundo de expiação e provas, como a Terra? São todos os que se comunicam? Não. Tem aqueles que são mais persistentes no mal e querem disseminar o mal. E eles usam médiuns com os mesmos tipos de sentimentos e pensamentos. Mediunidade é sintonia, não é? Então, como que nós vamos fazer? É olhar o conteúdo, né? Basicamente, né, esse é o problema para a gente poder evitar a fascinação, né? a, a subjugação e assim por diante. Por quê? Porque a chance de ter diversos São Pedro, vamos dizer assim, se comunicando ao mesmo tempo é grande no mundo de 8 bilhões de pessoas. É muito grande, né? Então a gente precisa ficar atento. Aqui, espírito que está ali, e o médium tem duas formas, né? Além de olhar o conteúdo, geralmente o espírito bom, que vai trazer mensagens no bem, essas mensagens têm cunho evangélico, têm um cunho de elevação do caráter do indivíduo que está ouvindo e recebendo aquela mensagem, né? E a gente precisa, né, estar atento para que aquela mensagem, né, seja distribuída entre pessoas que conheçam e possa fazer uma avaliação. É importante que se faça essa avaliação, sempre. Vamos ficar atentos a esses aspectos. Porque existem os espíritos enganadores. E eles tentam mesmo nos enganar. Eles tentam de todas as formas, porque eles desejam continuar presos ao mal. E eles lutam contra o bem. Então, você tem que saber com quem que você se comunica. Um espírito mau, ele não nos traz um bem-estar. Geralmente, né,
é uma insistência para permitir que ele fale, é uma coisa assim positiva, né? O espírito, ele quer que você entenda e atenda às suas questões, aos seus problemas. Ele quer que você assuma os problemas dele, certo? Então, este fluido desses espíritos não é um bom fluido. O médium que trabalha com a sua elevação espiritual percebe que aquele espírito que está vindo não é um bom espírito. Às vezes é sutil, eu concordo, né? Mas a gente precisa estar atento. Efetivamente, né? Se não se fizer nada, a pessoa, e principalmente o médium, tende a entrar, né, em situações difíceis para ele, ao invés de ser uma coisa fraterna e boa. Dúvidas? Nenhum, nenhum comentário também? Então vamos em frente. A questão da identidade, como já dissemos, é, pois, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, pois os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a pessoa deles, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Devemos julgá-lo pela sua qualidade, não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Já não sucede a mesma coisa com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesmo que nos interessa. É razoável, portanto, que em tais circunstâncias procuremos nos certificar de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. É muito importante lembrar, né, que o Kardec ele preferia evocar os espíritos, ou seja, chamar. Eu quero conversar com um espírito, sei lá, vamos chamar com São Pedro. Bom, São Pedro, se ele for santo mesmo, né, era um dos espíritos que trabalhou na obra de, de implantação do Evangelho na Terra, né, ele deve ser um bom espírito, um espírito bastante elevado. É possível, certo? E aí, importa se o conteúdo daquilo que ele está falando é correto? Sim, porque é a única forma de nós buscarmos saber, né, se o espírito que está trazendo a mensagem para nós é um bom espírito ou não. Então, é importante você conhecer e evocar, né? Você precisa conhecer aquilo que foi vivenciado pelo espírito, para você poder chamar o espírito e fazer as suas perguntas. Kardec sempre coloca a questão, né, do entendimento daquilo que está escrito, que deve ser simples, né, mas
com a segurança, né, de que o conteúdo é de cunho evangélico. E, portanto, aquele lá é um bom espírito. Comentários, pessoal? Dúvidas? Não esqueçam de abrir o microfone. Vamos em frente, então, Elisete. Item 257. A identidade é muito mais fácil de ser comprovada quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e características são conhecidos, porque são justamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de abandonar que nos permitem reconhecê-los, constituindo isso um dos sinais mais seguros de identidade. O espírito, sem dúvida, pode dar provas de identidade, em atenção ao pedido que se lhes faça nesse sentido, mas só o faz quando isso lhe convém. Geralmente, semelhante pedido o magoa, devendo, pois, ser evitado. Deixando o corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Melindra-se com toda pergunta que tenha por fim pô-lo à prova. Há perguntas que ninguém ousaria fazer-lhe em vida, pelo receio de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração depois da sua morte? Se algum homem se apresentar no salão, declinando o seu nome, alguém irá lhe pedir à queima-roupa que apresente os documentos sob o pretexto de haver impostores? Certamente, esse homem teria o direito de lembrar ao interlocutor as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o interpelassem assim: dizeis que sois Árago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome e sobrenome, os nomes de vossos filhos, o que fazieis em tal dia, a tal hora, etc. Que responderia ele? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Pois é, né? O que vai fazer? Mas o Kardec trabalhava com a questão da evocação dos espíritos. Ele chamava aqueles espíritos. E se ele não tivesse satisfeito com a resposta, na outra reunião, ele voltava a perguntar, né? Então, Kardec analisava tudo o que vinha dos espíritos. Tudo. Portanto, é importantíssimo que a gente se dê conta de que nem tudo que vem dos espíritos está, vamos dizer assim, moralmente correto. Por quê? Tudo aquilo que vem, né, dos espíritos se junta na comunicação com os fluidos do médium, seja ele de psicografia, psicofonia ou o que for. Esse é o ponto. E aí, né, se você fizer tudo aquilo que é colocado na doutrina e assim por diante, você se diferencia dos demais. Mas eu estou falando
vamos dizer assim, um desvio para melhor, né? Estou falando de um, uma continuidade dos ensinamentos positivos. E aí a gente precisa ficar atento com as comunicações e com o médium, para que ele não seja, né, objeto nas mãos de espíritos inescrupulosos, certo? É muito importante a gente entender essa dinâmica dos espíritos. Vamos mais uma? Olha, eu estou falando aqui, ninguém até agora pediu nada. Oi, Eduardo. Ouve. Só aproveitando o seu comentário sobre a metodologia que o Kardec adotava, né? Uhum, O livro do Céu e Inferno, ele é baseado nessas evocações, né? Ali tem espíritos felizes, casos de suicidas, de espíritos endurecidos e tudo era baseado, por exemplo, uma pessoa foi condenada à guilhotina. Eles invocavam essa pessoa para conversar com ela, né? E são assim estudos muito ricos. Nós já passamos pelo livro Céu e Inferno, já estudamos, né? uhum, Então é muito interessante, inclusive para quem trabalha como dialogador, né, nas reuniões mediúnicas, há uhum. muito que aprender ali nessas. São mais de 60 comunicações, além do que você encontra na revista Espírita, mais umas Sim, 30, 40. é, Muito interessante. Esse era um método que Kardec usou, né? E que serve, inclusive, de instrução para nós aqui de como lidar, né? Com essas é, questões das reuniões mediúnicas. Só lembrando isso. é. É que a gente geralmente, né, está acostumado com a reunião em que os espíritos conversam, falam, né? E não aqueles que escrevem, que são as psicografias, né? Quando você pensar um pouquinho naquilo que acontece no trabalho mediúnico, com psicofonia, né? É o instrumento mais forte para você poder auxiliar um espírito, né? Que esse é um ponto-chave, né? Nosso cantinho trabalha com, vamos dizer assim, o seu objeto de estudo, que é o espírito, né? A casa existe para acolher não só os encarnados, mas também os desencarnados, certo? E aí a psicofonia fica uma coisa muito mais fácil, você conversa através, né? O espírito escuta você através do médium, né? E ele fala coisas para você através do médium, né? Então é Porque, uma coisa muito dinâmica, né? Desculpa. porque na, na época de Kardec não havia. Como o objetivo dele é o objetivo do professor, né? De gerar material didático, e não havia como gravar, na época dele não tinha esse recurso. Uhum. Então, a psicografia ela foi um instrumento de guardar registros, né? Isso, Então, no exato. médico, É, foi a única razão dele não ter, que você acompanhar uma fala na escrita, mesmo que você tivesse ali um taquígrafo, né? Você tinha que achar um taquígrafo espírito, não sei nem se naquela época já existia essa metodologia, né? eu acho que a Então, taquigrafia assim, agora, o não. que nós podemos usufruir dessas psicografias, né? Usufruir de toda uma didática de como lidar, né, com espíritos nas situações que se apresentam lá. Isso. É de uma riqueza maravilhosa, né? Então, E pode falar.
É mais nesse sentido, que é lógico, que em termos de atender a um irmão necessitado, psicofonia é um instrumento correto, né, na minha opinião. É Não tem outro. é o mais rápido. Não, inclusive o Kardec tinha um problema muito sério, que às vezes o espírito estava tão nervoso que ele não conseguia escrever, né? Ele fazia o rabisco. Então ele tinha que primeiro todo um trabalho de oração, de acalmar o nosso irmão e tal. Aí o médico tinha condição de psicografar, porque é muito interessante o estudo que É. nós fizemos. E E é aí de a uma riqueza. evocação faz entender, muitas vezes é interessante a evocação, né? É, ele tinha um objetivo didático, né? Ele queria deixar o material a ser trabalhado, tanto na Isso. revista espírita quanto no livro Céu e Inferno, né? São os dois pontos de, vamos dizer assim, de instruções práticas, né, no meu ponto de vista. Uhum. É muito interessante. E a gente, uma hora, eu não sei se tem centro aqui, eu não conheço, que faz esse tipo de trabalho, né? Nós perdemos, de certa forma, essa metodologia, né, desse registro. Isso é. Mas, Na mas verdade, hoje é legal porque tem gravador, né? Todo celular é um instrumento fantástico, se tem o objetivo de gerar material didático, hoje, nossa, o recurso é fantástico, né? é, eu concordo com você. É, mas a gente, se você pensar um pouquinho, muitas vezes, né, a gente acaba evocando determinados espíritos nas reuniões mediúnicas com psicofonia. A gente acaba chamando os espíritos. Veja, se você está, né, eu peço, estou pedindo pela minha casa. Eu sei que a situação lá, né, tá, eu peço para os espíritos bons, né? Será que não pode trazer lá da minha casa um espírito desse? Eu estou, no final das contas, evocando, chamando, né, o espírito para conversar, né? Agora, para o Kardec, como você falou, ele era um professor, ele era uma pessoa de cultura e ele queria, né, dar a melhor instrução para todo mundo que fosse mexer com os espíritos, que fosse, né, de alguma forma se comunicar com eles, certo? E aí ele trabalhava com esse conteúdo, tal, e depois ele chamava determinados espíritos. E por isso que ele fala lá no livro dos médiuns para as pessoas, ó, você tem que se preparar antes do trabalho mediúnico ou da comunicação que você vai ter com os espíritos por meio da psicografia. Você tem que fazer as perguntas de antemão, tem que estar lá preparado para isso. E depois, né, também saber se ele responder numa linha, você faz uma pergunta, se ele responder em outra linha, você faz outra pergunta. E ele deixava um roteirinho. Não, e ele enviava essas perguntas para mais de 1.000 pontos, né? Via carta e recebia as respostas. Tinha que. É um trabalho Monstruoso, né? um Imenso. negócio que não dá nem para imaginar. Sem uma planilha não dá para imaginar. Não, é verdade. Muito bem. Você pediu para perguntar, então já, né? Não, aí foi ótimo, inclusive porque, na verdade, essa questão, né, da identidade do espírito, muitas vezes é realmente irrelevante, completamente irrelevante, né? Às vezes, não. Depende do que você está querendo. E, às vezes, é importante até para você mostrar que aquele espírito que está falando que é X, não é X, né? É. É Y, é outro espírito completamente diferente, né? E aí que vem a questão da identidade dos espíritos,
né, ela depende muito do teor da reunião, que tipo de reunião que é, como que vai estar acontecendo, e o conteúdo das mensagens é o que é o fato principal de tudo isso, né? Muito bem. Cecília, é com você. Oi. Você faz a prece de encerramento para nós e já abre o do estudo seguinte com o Antônio, Pois não. tá bom? Então vamos mais uma vez, Senhor, agradecer por esse nosso momento de estudo, por esse momento de conhecimento e entendimento das mais variadas formas. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade deste momento abençoado. Agradecendo também a companhia da equipe espiritual que nos assistiram, agradecendo a companhia dos nossos irmãozinhos que junto conosco vieram aprender, agradecer pela direção do nosso irmão Eduardo, e que a nossa prece de gratidão possa ser encaminhada, já também pedindo pelo bom estudo, pelo bom andamento do trabalho de estudo posterior agora, que tudo corra bem e que nós, com o nosso coração cheio de gratidão, ofertamos a nossa prece, que ela possa ser encaminhada aos lugares onde existe pranto, dor, sofrimento, conflitos e guerras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas e ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo mal pensamento, sentimento ou ações que possa existir ainda dentro de cada um de nós. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder, toda a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite, gente! Boa